bem? Boa noite, Olá! pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao novo projeto aí do Cuca, da Tenda Espírita na Sala da Glória, né, com essa força e auxílio aí do nosso irmão Vinícius, do Cuca também, que veio aí compor conosco essas noites aí de terça-feira. Né, o podcast Todo Mundo Quer Umbanda. É um grande prazer conseguir iniciar de fato e direito esse projeto que está desde o ano passado, né, Gregório? A gente tentando, mexendo para cá, mexendo para lá, alinhando para trazer o melhor conteúdo que nós possamos prover dentro dos assuntos Umbanda, espiritualidade. Né? Vinícius, apresente-se aí, pessoal. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse novo projeto, podcast Todo Mundo Quer Umbanda. Como nosso irmão Walter falou, já é um projeto antigo, já desde o ano passado, que foi amadurecendo e que nós fizemos um embrião na semana que antecedeu o retorno do Cuca aos trabalhos presenciais, e aí nós fizemos o que seria da Umbanda pós-pandemia, e foi, Walter, eu sei que você viu o podcast, mas foi um bate-papo muito legal, sabe, de uma interação muito boa. E aí eu tenho certeza que a ideia é essa, é trazer a Umbanda simples, a Umbanda de terreiro, a Umbanda pé no chão, a Umbanda que todos nós praticamos, a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Não é isso, Gregório? Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Depois de muitos desafios, nós conseguimos estar aqui hoje reunidos. E é sempre um prazer muito grande estar com os meus irmãos, estar com todos vocês. Tenho certeza que vai ser um projeto não inovador, mas um projeto de muito sucesso, porque a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor. E a ideia principal em todas as nossas conversas, e a gente passa isso para vocês, é a gente imaginar, final de gira, sentarmos no chão com os pés sujos, muito cansados, e a gente conversar sobre o que a gente viveu dentro do terreiro, aquilo que a gente vive dentro do terreiro, aquilo que faz vibrar os nossos corações. Essa é a intenção desse podcast. Sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente começar, vamos chamar a vinheta. Vinheta linda. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Como fazer um podcast sem ter a voz de Pedro Miranda cantando para a gente, para todos nós? Não dá, não dá. Somos eternos amigos dele, alunos, né, sendo norteados aí por essa energia maravilhosa. É contigo, Vinícius. Você é nosso Cicerone. Vamos tentar. Eu vou sentar do lado de vocês dois para poder aprender e de vez em quando dar uns pitacos, provocar, que essa é a minha ideia. A ideia é ser o provocador junto com o pessoal aí do chat. Sejam muito bem-vindos, todos do chat também. Mais uma vez, o que vocês quiserem perguntar dentro do tema, como o Gregório bem fez aí a metáfora do sentar no chão e bater papo. A ideia é essa, falar sobre Umbanda. E Walter, a primeira pergunta eu acho que é interessante é fazer, na verdade, não só uma pergunta, mas uma apresentação. Quem é Walter Ramos? Ele é dirigente? Ele é pai de santo? Ele é médium? Quem é Walter Ramos? A princípio, é um indivíduo, né, como todos os outros, com as suas características, com as suas vicissitudes, né, com as suas qualidades, seus defeitos, mas um militante, né, alguém que milita por amor, né, na Sagrada Lei de Umbanda. Eu digo que eu tive a felicidade de chegar na Umbanda não através da dor, né, mas através de raízes familiares, né, vindo a descobrir a mediunidade no Templo Espírita Umbandista Caminheiro de Xalá, Tenda Espírita Umbandista Caminheiro de Xalá, né, onde eu iniciei, e fui trafegando por aí, caminhando, fazendo amigos, conhecendo um pouco de cada escola, porque eu passei por muitas escolas, graças a Deus, sou muito grato por isso, né? E após alguns anos na Tenda Espírita São Jorge, sob a tutela de Pedro Miranda e o comando de Ogum Timbiri, timoneiro dessa tenda, a sexta tenda fundada
pelo humilde caboclo das 7 Encruzilhadas, fomos então incumbidos a iniciar um trabalho de uma nova casa, né? A Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória. Então, antes de mais nada, indivíduo, na sequência, médium como todos os outros, né? E, por uma necessidade kármica ou não, por diretrizes superiores, né? Estamos como dirigentes espirituais na Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória. Eu acho que, resumindo, sintetizando, é isso aí. Muito legal. Gregório Brandão, conte para mim, somente para mim, que desconheço a sua história. Quem é Gregório Brandão? Eu acho que nessa pergunta inicial sua, a gente acaba sendo um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? A gente acaba jogando em todos os times, porque a Umbanda ela nos exige isso, ou pelo menos ela nos convida a gente estar batendo uma bola em qualquer um desses momentos, né? Eu comecei na Umbanda com 18 para 19 anos, no Centro Espírita Caminheiros da Verdade, e não cheguei na Umbanda pela dor, não cheguei à Umbanda porque a vida estava de virada de cabeça para baixo, cheguei na Umbanda por curiosidade, permaneci por amor e permaneço por amor, unicamente. Já são aí 20, quase um 21, agora no próximo 18 de abril, 21 anos de iniciação na Umbanda. Durante um determinado momento, surge pensamento trazido pelo pai Joaquim, pela vovó Cambinda, para a gente estruturar o Cuca no plano espiritual, no plano físico, tendo em vista que, segundo eles, o Cuca já existia no plano espiritual há 13 anos, quando da sua fundação aqui no plano dos homens. E aí a gente está nessa batalha aí já há quase 17 anos, né? Agora, em maio, completam 17 anos de existência. Então, a gente acaba sendo um cidadão, né? Um ser humano como outro qualquer, com todos os defeitos. Um dirigente mediúnico, mas, acima de qualquer coisa, um médium, né? Antes de qualquer coisa, sou um médium e eu acho que essa é o grande presente que a Umbanda nos trouxe, né? Sermos médiums, sermos medianeiros, estamos aí no meio do caminho entre esses dois mundos maravilhosos. É isso, eu acho que é isso. Ser médium, eu acho que é uma das maiores dádivas, apesar de a gente saber que mediunidade ela não tem a ver com dom nem com privilégio, mas apenas com resgate kármico, na sua maioria das vezes, né? Mas é uma delícia, né? É algo que essa comunicação com o espiritual é inenarrável. E Walter, na verdade, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória, ela não foi fundada por você, ele é um centro relativamente novo. Como é que essa dinâmica, ou como iniciou a Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória? O início dela é muito bacana, porque se deu através de uma conversa com o seu Tranca-Rua das Almas de Pedro Miranda, que trabalhava com Pedro Miranda na Tenda São Jorge, né, onde a gente estava passando alguns problemas familiares, né, de ordem energética, né, alguns turbilhões, e foi nos instruído a fazer o Evangelho no Lar. Né, e nós instituímos a terça-feira, se eu não me engano, e era eu e minha esposa e nossa filha. E a gente começou, e em determinado momento, seu Marabô começou a aparecer no final dos estudos, né? Ele e Pai Benedito, trazendo alguma instrução, algum esclarecimento. E aí a preocupação de todo médium, a gente entende, aprende, e que não se traz trabalhos espirituais para dentro de casa. Né? O nosso lar é aquele local que a gente tem para descansar, para congregar com a nossa família, né? Não incorporar dentro de casa. Mas foi uma coisa muito natural, muito espontânea, não existia controle sobre aquilo. Né? E fomos conversar, eu e minha esposa em especial, Julieta, foi até a vovó Joana da Bahia e perguntou se estava tudo certo. Ela falou assim, é esse o caminho. Ele vai ter algumas nuances diferentes do comum, mas o caminho é esse. Tá? E fomos caminhando dessa forma, até que nos mudamos para a Ilha do Governador, para uma casa maior, e lá foi autorizado a gente colocar um pequeno congá, num quarto separado. E começamos, eu e ela, toda quarta-feira, fazemos as nossas preces,
né? E confesso que eu falava com ela, cara, eu me sinto maluco, né? Fazendo prece aqui como Chico Xavier, salvando as devidas proporções, né? Para ninguém, né? Físico. Eu e ela, e a gente fomos levando, muitas vezes fraquejava-se, tá? E ela sempre com muita sabedoria, né? me dava sinais de necessidade de continuidade, né? Então, muitas vezes, aonde aquele momento meu e dela, né? E de nossa filha, que às vezes gostava de ficar lá dentro, mesmo com 2 aninhos, a coisa dava uma fraquejada, ela vinha e me dava uma injeção de ânimo gigante. Fomos caminhando, até que seu Estrela Guia, depois de 5 anos de trabalho dentro de casa, não só sozinho, aí já existiam algumas outras pessoas que foram autorizadas a participar daquele momento. Seu Estrela Guia veio no dia 8 de maio de 2019, de 2018, e trouxe o nome da casa, trouxe o ponto riscado interno, trouxe o ponto riscado externo e falou que daquele momento em diante a casa estaria aberta. Uma coisa peculiar que ele falou durante todo esse período que a gente passou de estágio, porque eu hoje entendo que foi um grande estágio que ele nos permitiu, né, realizar. Ele dizia: aqui é o momento de errar, depois daqui não mais. E você, como médico que já trabalha numa determinada casa, eu trabalhava na São Jorge, já vinha de outras casas, eu tinha dificuldade em compreender aquilo, mas errar como? Né? Se eu já trabalho como médico. Errar como dirigente, errar como um tutor espiritual, né? Errar como um norteador, né? Para quem te tem como norte, para quem te tem como bússola, né? Errar de diversas formas. Errar na percepção do todo e não olhar só para si, como aquele trabalhador que está ali realizando um trabalho, que vai terminar, vai ajudar de balde e vai embora. Né? Não, é aquele que está ali dirigindo todo um processo, ajudando, né, minimamente a espiritualidade a realizar um grande trabalho. Né? Então, dali, depois do desencarne do Pedro, eu permaneci um pouco ainda na tenda, né, durante 1 ano e meio, mas o comando já tinha sido dado. Eu fiquei relutante porque todos sabem do amor que eu tenho pela São Jorge. Sempre fui muito Caxias com a minha fé, sempre fui. E na São Jorge isso dobrou, né? Por todo o amor, por toda a felicidade de participar, inclusive, de uma casa de 86 anos, 5 ou 6 anos esse ano. Né? E ainda mais sobre o tutela de Pedro. Mas sem ele a coisa começou a ficar um pouco mais distante, né? Não o contato com os guias, não a percepção de ser algum tibiri, não amor pela Umbanda e pela São Jorge, mas foi um processo natural, onde eu tentei segurar, e num determinado dia eu pedi meu desligamento da casa, de maneira muito clara, para todos ouvirem, né? Eu precisava trilhar outros caminhos, e pouco tempo depois a gente abriu a Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória publicamente, né? No dia 14 de fevereiro de 2020, o ano da pandemia. Né? Então, o seu Estrela Guia trouxe o nome todo isso em 2019. Em 2020, a gente abriu os trabalhos, graças a Deus. Fechamos durante um tempo, né? Mas reabrimos no dia 25 de setembro do mesmo ano. E de lá para cá, com o auxílio da Mãe Isabel, com o auxílio do Gregório, dos nossos irmãos, do Cuca, de muita gente, a gente vem aí trilhando um caminho, graças a Deus, de muita luz, de muito auxílio à dor do outro, de muito esclarecimento mútuo, porque, como o Gregório falou, somos eternamente médios, e ponto final. Basicamente, inicialmente e principalmente somos médios, então trocamos o tempo todo entre nós. Né? E trabalho de corrente, o Pedro falava, Umbanda é trabalho de corrente. E corrente é isso, não tem um elo maior ou um elo menor. Somos todos elos. Por uma razão, tem um segurando os outros. Mas pode mudar, pode ser outro. Né? Basta a espiritualidade querer e entender que é necessário. Né? Eu costumo falar muito para os médios da nossa tenda que não é ser dirigente, é estar. Né? E eu espero que eu faça jus a esse... Eu chamo de presente, por mais sendo que é carne, por mais sendo... Mas quando a gente ama demais trabalhar dentro desse karma,
torna-se um presente. E para mim, Umbanda é um presente, é uma oportunidade como nenhuma outra na minha vida. Assim como na vida dos nossos outros irmãos, você tem os evangélicos, você tem os católicos, né, os kardecistas, os budistas e por aí vai. Cada um desses que tem a sua fé pulsando dentro de si, entende aquilo como um grande amor. Né? Então, é assim que a gente começou, de maneira muito básica, muito en passant, né? E seguimos, claro, a doutrina do humilde caboclo das 7 encruzilhadas, salvando algumas nuances que são peculiares e pertinentes à nossa egrégora espiritual. Você falou uma coisa muito interessante da questão das peculiaridades e seguindo o Caboclo das 7 Encruzilhadas. E só para as pessoas que estão aqui no chat, e a gente dá boa noite a todos que estão aqui, todos dando boa noite, já temos 82 pessoas assistindo o chat, assistindo a live e muitos já colocando boa noite. A tenda Nossa Senhora, Tenda Espírita São Jorge, ela é uma das 7 casas fundadas pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas. Então, você vem mesmo da raiz do Caboclo das 7 Encruzilhadas, né? Caboclo das 7 Encruzilhadas. E tem uma pergunta aqui da Fraternidade São Miguel Arcanjo. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Excelente iniciativa. O movimento umbandista sério estava precisando dessa voz, Saravá Umbanda. E aí, Gregório, eu quero te fazer um link, porque o movimento umbandista, ele é do Caboclo das 7 Encruzilhadas. O Cuca, e aí eu vou fazer um outro link, o Cuca pratica fielmente as diretrizes, os preceitos do Caboclo das 7 Encruzilhadas? Na verdade, nós seguimos as máximas do Caboclo das 7 Encruzilhadas, que são o alicerce da Umbanda. Né? Umbanda, manifestação do espírito para a caridade. O ensinamento máximo, a definição melhor, né? Mais precisa, mais direta, sem rodeios do que seja Umbanda. E assim, o Cuca pratica dessa forma, a Nossa Senhora da Glória, a tenda Nossa Senhora da Glória pratica dessa forma, e a partir daí a gente tem todas aquelas máximas que em outras lives a gente já conversou, que nós praticamos. Então, assim, nós seguimos a escola do humilde Caboclo das 7 Encruzilhadas. É claro que a Umbanda realizada pelo Cuca nos dias de hoje, ela difere no seu rito da Umbanda praticada pela tenda espírita Nossa Senhora da Piedade há quase 111 anos, né? Há mais de 110 anos. Então, assim, o rito ele se modifica, mas o alicerce, a base, é o mesmo, não existe diferença alguma. Muito interessante isso, porque a gente acaba ouvindo, né, que haveria uma Umbanda certa se a Umbanda fosse variadas vertentes. E aí, Walter, a Umbanda é única? O que eu posso... Se eu estou hoje conversando com alguém do chat aqui que não conhece os nossos centros, né, não conhece as nossas instituições, basicamente, para ser relativamente direto, o que é a Umbanda e o que não seria a Umbanda de acordo com a doutrina da Tenda Espírita Nossa Senhora da Glória? Não tem como ser direto. Eu gostaria de ter uma palavra. Não dá. Até porque o nosso podcast ele traz uma parte dessa máxima. Todo mundo quer Umbanda. Mas ninguém sabe o que é Umbanda. Não sabemos. A gente sente ela. Cada um sente de uma forma. A espiritualidade nos traz as nuances que nós estamos preparados para seguir. Porque eu penso que a Umbanda em si ela é algo único, que emanado no nosso planeta, diante de cada cérebro atuante, de cada dirigente, de cada corrente, ela atua de uma forma. Né? Ela é pulverizada, talvez, né? Um pouco mais aqui, um pouco mais ali, determinadas coisas que aqui... para cada pé um sapato que lhe cabe. Então, nesse sapato, talvez, a totalidade não caberia. Né? A corrente não entenderia. Eu digo isso, meu irmão, por uma razão muito simples. Eu, em determinado momento na minha vida, quando eu passei por um centro, eu entendia que a Umbanda certa era aquela militar, sabe? Aonde a gente rezava o rosário, a gente rezava
o terço, onde a gente fazia um monte de coisas, um monte de práticas maravilhosas. Tá? E qualquer coisa que fosse diferente daquilo, eu, na minha ignorância máxima, entendia que não era Umbanda, que era aquela Umbanda popular, como a gente vê naquele triângulo, infeliz triângulo, né? Umbanda popular, a Umbanda do pé no chão. Quando eu conheci a Tenda São Jorge, eu falei, caramba, isso é Umbanda, para mim. Isso é a parte que eu amo na Umbanda. Isso é a forma que eu amo praticar a Umbanda. Eu acho que fica melhor dessa forma. Então, a forma da Tenda São Jorge, que respeita muito a forma da piedade, não em sua totalidade. Né? Lembrando que a piedade não trabalha com Exu, gira de Exu aberta, e a São Jorge foi a primeira das 7 a trabalhar e se mantém até hoje. Né? Então, é aquela máxima, para cada pé um sapato que lhe cabe. Né? No Cuca nós temos nuances maravilhosas que não temos em outras casas. Na Tenda temos nuances que não temos em outras casas. Né? Eu penso que é muito preparo, a receptividade daquele grupo. Me alongando só mais um minuto, meu irmão, me perdoe. Certa vez o Pedro Miranda teve um lugar e ele perguntou para uma preta velha, vovó, o que é Umbanda? Eu acho que o Gregório lembra dessa história com certeza. Meu filho, você está vendo aquela pessoa ali? Ela é gari, aquilo é Umbanda. Você está vendo aquele outro ali? É professor, aquilo é Umbanda. Você está vendo aquele outro ali? É engenheiro, aquilo é Umbanda. Tudo e qualquer coisa é Umbanda. Dentro da caridade, dentro da manifestação da caridade. Lembrando, sobre o nosso prisma religioso. Tá? Não estamos aqui abarcando outras religiões, não é isso. Tá? Mas a Umbanda, como o Gregório bem disse, é a manifestação do espírito para a caridade. Não só o espírito errante, né, fora do corpo, quanto nós, que somos espíritos, numa condição encarnada. Desculpa ter me alongado, meu irmão. Nada, que isso, não. Na verdade, é só passar essa ideia mesmo, que é maravilhosa. E o Gregório sempre tem uma expressão que eu acho muito legal, que ele fala assim, aqui nós fazemos a Umbanda feijão com arroz. Perfeito. E aí, para quem não conhece ou para quem não entende, Gregório, esmiuça aí, o que é Umbanda feijão com arroz? Antes de responder, o Walter ele comentou um fato do Dr. Pedro, e eu me lembrei aqui que o Dr. Pedro falava sempre assim, a Umbanda é um padrão vibratório, e ele fazia assim com a mão, a Umbanda é um padrão vibratório. Então, na verdade, é assim, qual é o seu padrão vibratório? O que você vibra hoje? Então, na verdade, a Umbanda é a única religião plenamente adaptável a qualquer tempo e a qualquer momento, e a qualquer pessoa. Então, quando eu chego num terreiro e eu não me sintonizo com aquela egrégora, é porque eu não estou sintonizado com aquele padrão vibratório. Mas, com certeza, se eu for no terreiro vizinho e me sintonizar, é porque aquela é a minha família que vibra o mesmo padrão vibratório do que eu. Então, é por isso que não adianta a gente pensar que, em algum momento, a Umbanda vai ser uma única coisa. Não, essa não é a proposta da Umbanda. A proposta da Umbanda é ser tão miscigenada, tão misturada, como o povo brasileiro, por isso que ela nasceu aqui no Brasil. E aí vem a ideia do feijão com arroz. O que é o feijão com arroz? É aquilo que habita em todas as mesas, é aquele que é bem chegado em qualquer local. O feijão com arroz é aquilo que combina com qualquer tipo de comida, independente se você é rico, pobre, independente se você é homem ou mulher, independente se você é estrangeiro ou brasileiro, ele serve e é bem servido em qualquer mesa. E aí, voltando ao Walter, quem falou essa história foi tia Maria Mineira. Quando o doutor Pedro foi à casa, na inauguração da casa, e ela chamou, ele foi até ela para perguntar o que era Umbanda. É exatamente isso. Então, a Umbanda é para aquela pessoa que estudou muito e que é super bem sucedida na vida, assim como é para aquela pessoa que é extremamente humilde, sem conhecimento algum. Então, assim, quando a gente fala a Umbanda feijão com arroz, é aquela Umbanda que alimenta a qualquer tipo de pessoa, em qualquer condição social, em qualquer condição moral. E quando a gente fala em fazer a Umbanda feijão com arroz, é fazer a simplicidade acontecer. A Umbanda não precisa de purpurina, a Umbanda não precisa de show pirotécnico, a Umbanda não precisa de ibope, a Umbanda só precisa de simplicidade.
E ela é tão simples em sua doutrina, em seu corpo ritualístico, litúrgico, que, às vezes, nós, médiuns de Umbanda, nos enrolamos com tal simplicidade que ela nos traz. Então, quando a gente fala Umbanda feijão com arroz, a gente fala Umbanda da simplicidade, a Umbanda do caboclo, a Umbanda do preto velho, a Umbanda da criança espiritual, a Umbanda do Exu, da pombagira. É essa Umbanda que o caboclo das 7 encruzilhadas nos ensinou, nos deixou, que Pai Antônio nos trouxe, sedimentou para todos nós. É a Umbanda feijão com arroz. É a Umbanda simplicidade em tudo. E o que é mais curioso, o Gregório, o Walter possivelmente também tem, mas como eu tenho mais contato com o Gregório tem uma memória que chega a doer quando ele fala assim: é a tia Maria Mineira de tal centro, só faltou falar o ano. É inacreditável, quem convive sabe. E a Aline está fazendo uma pergunta aqui. Oi, Aline. A Aline está lá depois do oceano. Um beijo para você. A Aline pergunta: gostaria de saber de vocês, dirigentes, o que fizeram vocês seguirem a tornarem esse pedido espiritual material. A primeira coisa que eu digo já é possivelmente a memória, como eu falei. Isso eu já sei responder. E aí, Walter? Mano. O que fez? Amor. Literalmente amor e vontade de contribuir. Tá? Amor e vontade de contribuir. Tá? E talvez um pouquinho mais segurar essa oportunidade que me foi dada, né, de expiação, de prova, né, e fazer o melhor que eu puder. Né, e espero fazer realmente muito bem esse trabalho. E aí, Gregório? Não tem, essa é a resposta. Amor, oportunidade de servir. Né? Eu sempre vi a Umbanda como um grande celeiro onde a gente pode servir e onde a gente nunca imagine que um dia vai ser servido. Sim. Então, aquele que quer servir incondicionalmente, a Umbanda é a religião escolhida. Então, no momento em que eu me lembro, eu tinha 18 anos, eu cheguei diante do Gongá de Santo Antônio, no Centro Espírita Caminheiros da Verdade. Eu nunca contei isso para ninguém. E eu olhei para aquele Gongá sozinho, o centro estava aberto, mas estava tudo apagado ainda, porque eu era o primeiro a chegar, mesmo sendo assistente. E eu olhei para aquele Gongá e falei assim: meu Deus, se em algum momento eu tiver a mediunidade, que eu possa servir a esta casa enquanto me for possível. E pronto. Eu selei ali um compromisso com a Umbanda. Então, assim, abraçar esse compromisso espiritual é por amor, é por você ver o bem do outro. É claro que a gente vai errar muito, a gente vai ser injusto muitas vezes, a gente vai tropeçar pra caramba, até porque isso faz parte do nosso caminho provatório, né? Somos seres humanos, não somos de ferro, né? Nós vamos tropeçar sim, mas você servir ao outro, você ver aquela pessoa chegando estrupiada nas nossas casas, destruída por dentro, e você vê aquela pessoa saindo com um sorriso, com uma esperança, né? Não tem dinheiro no mundo que pague, não tem palavra no mundo que pague. Então, é um sentimento que apenas aqueles que amam o que fazem conseguem sentir. Eu tenho certeza que a grande maioria sente, porque eu acredito piamente que a grande maioria dos umbandistas amam os seus terreiros, amam a religião de Umbanda e fazem única e exclusivamente por amor. Verdade. O Enio está aqui. Acho que a gente até meio que respondeu a pergunta dele, né? A Umbanda seria uma essência, uma energia do plano espiritual? Afinal, o que realmente é Umbanda? Foi como o Gregório falou. Respondido na pergunta, talvez... Lembrar do Pedro falando isso é maravilhoso, aquela voz entonada, um padrão vibratório, né? Realmente... A Zilda aqui dando boa noite, aí o pessoal fazendo já os comentários, Carla, a Rita, a Priscila, se eu não me engano, ela está morando nos Estados Unidos. Eu a conheci através do Glauco, numas bate-papos que nós tivemos aqui. Se eu não me engano, eu mandei fazer um óculos para mim essa semana, então deve ser ela pela minha pouca visão. E ela já traz logo uma pergunta capciosa. Ela é dona de perguntas capciosas mesmo, tá? Ela fala assim: qual o conselho
que vocês têm para quem está nos passos iniciais do desenvolvimento mediúnico? Eu não vou nem perguntar, quem chegar primeiro fala. Não estou nem aí agora, com vocês. Eu costumo falar muito na nossa tenda, na nossa casa, que cada passo dado ele precisa ser muito coeso, muito firme. E o movimento de tirar o pé daqui e colocar em outro local, à frente, que se faça com muita calma, observando cada instante, porque quando você adentra a um sagrado templo de Umbanda, você está lá como alguns chamam de aspirante, outros como novato, outros como estudante. Perceba cada palavra dita. Indague, perquira, pergunte com respeito, com carinho, que você vai receber resposta, e se não receber, certamente a pessoa que você trouxe essa pergunta vai buscar ferramentas para desvendar aquele mistério ali, né, que um ou outro não tem a resposta. E talvez mais do que isso, a gente diz que Umbanda é pé no chão. Umbanda é dentro do terreiro. Sim. Cambonagem e observação. Eu tenho certeza que meu irmão coçou a língua para dizer cambonagem, porque eu o conheço. Não, Gregório? Cambonagem é o momento onde você mais aprende e mais sorve conhecimento. Se tiverdes olhos de ver e ouvidos de ouvir, com certeza ensinamentos você vai ter para a vida inteira. Tanto mediúnica, lá dentro do terreiro, quanto fora. Então, o Pedro sempre disse isso, a mãe Isabel repete muito para mim, Walter, Umbanda é observação. Observe, sem perder o seu foco, mas observe tudo. Teve dúvida? Pergunte. Não fique com dúvida. Existem coisas que a gente não consegue explicar naquele instante, naquele momento. Mas, certamente, esses médiuns que vêm com as suas perguntas, com seus afãs, necessidades, eles despertam a gente essa vontade de estar trocando, de estar buscando, de estar trazendo informações das mais simples às menos simples. Né? Acho que esse é o conselho que eu daria aí junto com meu irmão. Vai, completa aí, mano. Tem muito mais coisa. Eu, assim, assino embaixo no que o Walter falou, é exatamente isso. E, assim, Priscila, a continuidade do conselho seria o seguinte: se você está numa casa, é porque a sua espiritualidade se sintoniza com aquela egrégora espiritual e você foi aceita naquela instituição. Seja fiel a essa instituição. A Umbanda hoje carece muito de fidelidade. Se você está nessa casa, batendo cabeça neste gongar, honre e seja fiel a este gongar. Retire todas as suas dúvidas com a sua direção de terreiro. Não procure os outros, procure a sua direção de terreiro. Porque se os seus guias te guiaram a esta instituição, é porque eles acreditam neste trabalho. Você também precisa acreditar piamente neste trabalho. Seja humilde, seja uma boa servidora. Aprenda a ouvir os mais velhos e ajudar a criar e a ensinar os mais novos, aqueles que virão depois de você. Porque a gente só consegue alcançar algum mérito dentro do trabalho espiritual quando a gente consegue fazer o passo a passo com maestria. A Umbanda, assim como Jesus, não pula etapas, é passo a passo. Então, como Walter bem disse, a cambonagem é o momento mais especial do trabalho espiritual. Porque através da cambonagem você tem a total liberdade, flexibilidade de observação, de questionamento, de diálogo com as entidades espirituais e com os demais médiuns da corrente. Quando você é um médium rodante, você já é um médium de transporte, um médium de mesa, um médium de consulta, você fica muito preso àquele tipo de trabalho espiritual. E você perde, em muitos momentos, a oportunidade de compartilhar e de absorver o conhecimento que é emanado pelos guias e pelos outros irmãos mais velhos da corrente. Então, eu acredito que sim, se você conseguir compartilhar e fazer um pouquinho do que o Val falou, um pouquinho do que eu estou falando, eu acho que você tem um caminho aí pela frente desafiador, como todo caminho, mas, e aí eu lembro as palavras também da vovó Cambinda, sempre nos ensinando isso.
O caminho mediúnico é um caminho solitário. Você pode estar cercado de inúmeras pessoas, mas é um caminho que você tem que construir. Então, em muitos momentos, você vai ter que fechar os seus olhos, os seus ouvidos e principalmente a sua boca e seguir única e exclusivamente pela sua fé. Siga a sua fé. Siga as suas orientações dos seus guias espirituais. Acredite neles. Santo de casa faz milagres, sim. Sempre fez e sempre fará. Acredite e vá. Porque por mais difícil que seja a tempestade, ela passa, o sol volta a raiar e você vai poder abrir seus olhos e voltar a caminhar. Se você conseguir fazer isso, com certeza você vai ser triunfante aí no teu caminho mediúnico, que a gente deseja que seja. Isso é maravilhoso, né? Ouvir. O Walter falou uma coisa, eu vou dar um pitaco, quando fala de observar muito, e aí Priscila falou que é ela mesma, então minha visão tá boa. O observar é a ideia do ensinamento. E uma das coisas que, às vezes, o médium, no início da sua caminhada mediúnica e posteriormente também, é a comparação. Eu tenho a minha mediunidade, eu faço o meu desenvolvimento mediúnico. O meu desenvolvimento mediúnico, a minha educação mediúnica, a minha força mediúnica, ela é só minha. Eu não posso me comparar a ninguém. Não é porque eu já virei um médium de passagem, ou um irmão virou um médium de passagem e tem menos tempo do que eu, por que eu não fui, já que eu tenho mais tempo? Ou se eu sou cambono, por que eu não sou de passagem, por que eu não sou de consulta? Cada um tem a sua caminhada. Por isso que quando a vovó Cambinda fala que ela é solitária não só e também no caminho de você conhecer, de saber, mas, sobretudo, ela é única, ela é sua. A minha mediunidade, ela tem um viés, ela tem uma forma, ela tem uma visão. Então, as comparações, Priscila, é um problema sério quando a gente compara para outros médios, de outros médios, como a forma de manifestação de entidade, ou as comparações ruins no sentido de que um está à frente do outro, enfim. Isso não existe, né? Isso, infelizmente, a gente vê na caminhada mediúnica da gente, do ser humano, né? Uma coisa importante, Vinícius, só para completar a sua fala, Pedro nos ensinava o tempo todo: Umbanda é natural e espontânea. A sua mediunidade, ela necessariamente tem que ser natural e espontânea. A chegada dos guias, o nome deles, não interessa. Desde que a coisa aconteça naturalmente, porque com certeza vai ser sucesso. Perfeito. Reinaldo aí colocando, missão e memória mediúnica. Um abração, meu irmão. Sheila, Gregório, boa noite a todos aí. Uma xará, Gregório. O Reinaldo colocando, são conhecimentos adquiridos em encarnações anteriores e o compromisso assumido no astral. Isso ele está respondendo, ajudando na resposta lá da Aline, né? O que faz um médium se tornar dirigente, né? A Marilena, emocionante, ela faz parte do nosso curso também, curso do Cuca, emocionante, muito lindo, banda é paz e amor, perfeito, é o que está na nossa bandeira e no nosso hino, é a força que nos dá vida. O Enio, aquele que não vive para servir, não serve para viver, e Umbanda é isso, né? Não tem como ser diferente, não tem... eu me perdi aqui, a Rosimar, a Maria Cristina... É isso, Maria Cristina, Denise. A Eunice aí, Walter, dá um beijo aí para sua tia. Minha tia. Legal. Um beijo, tia. Já está batendo aí 105 pessoas aí já vendo a nossa live. Ó, a Aline, mesmo de longe, falando que orgulho de ter essa base. Legal, muito legal. Beijo para ti também. Simone dando boa noite. A Maria Cristina, ela faz uma pergunta que é claro que, mais uma vez, quando eu falei o poder de síntese, eu não vou poder dar para vocês porque não tem como. Mas eu vou mudar um pouquinho que ela está falando. Qual o maior ensinamento que a Umbanda trouxe para vocês? Eu não vou fazer essa pergunta tão capciosa igual a dela. Mas qual seria aquela primeira que veio à mente de um ensinamento, que, claro, é grande, que a Umbanda trouxe
para o Walter, para o Gregório, não só como dirigentes, mas como médios de Umbanda, trabalhadores, aqueles que vivem o chão de terreiro? Mano, agora é contigo. Começa aí. Nossa, a Umbanda trouxe milhões de coisas, traz milhões de coisas, né? Revive inúmeras coisas cotidianamente. Mas o maior ensinamento, aquilo que me vem primeiro à memória, é a ideia de ser o elo de uma corrente. Saber que você não consegue fazer nada sozinho. Eu sempre fui uma pessoa eu sou uma pessoa muito orgulhosa e, em muitos momentos, muito egoísta. Então, no momento em que eu percebi que eu só conseguiria produzir algo com os outros, eu rompi esse casulo nocivo que me maltratava. Na verdade, eu rompo cotidianamente, porque é uma tarefa muito difícil que acontece diariamente. Mas perceber-me elo de uma corrente. Não há nada mais maravilhoso do que isso. Saber que você precisa do que está na tua esquerda, do que está na tua direita, do que está na tua frente, do que está nas tuas costas, porque sem eles você não é absolutamente nada. E assim, a Umbanda me ensinou isso através de um espírito, seu Tranca-Rua das Almas. Quando ele diz, eu não faço nada sozinho, eu preciso dos meus camaradas, meus compadres e comadres, para me ajudar no trabalho. Sem eles, eu não faço absolutamente nada. Na verdade, todas as vezes que ele fala isso, ele está falando isso para mim, não é para os outros. Eu, puxando aí agora um pouquinho do que meu irmão falou, nós, médiuns que trabalhamos com entidades, nós temos a oportunidade de, cada vez que estamos trabalhando, sermos ensinados, adestrados, doutrinados pelos nossos guias diversas vezes. Quantos médicos, quantas pessoas forem ali consultar, pedir um conselho, a gente vai estar aprendendo. Então, são muitos ensinamentos. Agora, na minha visão, para mim, dentro de mim, o que mexeu talvez mais até hoje, dentre tantos, é deixar de olhar para o próprio umbigo, sabe? É entender que a dor do outro ela é tão importante quanto a sua. Ela dói tanto quanto a sua. Então, dentro da tenda, dentro desse trabalho que a gente desenvolve, ali a gente esquece demais. Literalmente. Não tem mais dor, não tem problema. A gente está ali para servir, para ser para o outro, porque Umbanda é para o outro. Né? Por mais que a gente que saibamos que recebemos muito estando ali, né? muita caridade, mas a Umbanda é para o outro. Então, ser para o outro é algo que me faz mudar, como meu irmão bem disse, devagarzinho, rompendo o casulo, botando a perninha para o lado de fora, botando o braço. Às vezes machuca, às vezes dói, e dói você se desfazer das suas máscaras. Né? Eu, inclusive, estava conversando com minha irmã carnal esses dias sobre isso. A dor que é você arrancar aquilo que está colado dentro de você há muito tempo, há muitas encarnações, talvez. Né? Então, esse olhar para o outro, não só na tenda, como dentro de casa, por mais que a gente, às vezes, né, meu irmão, tomemos uma atitude e nos mantenhamos firmes ali, isso aqui está machucando para caramba, não devia ter feito, não, está errado, preciso me melhorar. Isso graças a Deus, é um ensinamento que a Umbanda tem trazido para mim, diuturnamente, o tempo todo. É muito legal com vocês falando. Beijinho, Ivone. Ivone aqui dando paciência e disciplina sempre. Isso mesmo. Isso é um dos ensinamentos da nossa Umbanda. Não sei se o Gregório vai lembrar, com certeza vai lembrar. Há muitos anos atrás, no Cuca Velho, a gente teve uma sessão, algo que foi interno, não sei dizer por qual motivo teve essa sessão. E aí a sessão rolou e tal, e alguns médiuns... O pai Joaquim veio em terra com a vovó Cambinda e todos, sem exceção, incorporaram os pretos velhos. Seus pretos velhos, suas pretas velhas. E, não sei se você lembra disso, Gregório. E aí, todos incorporados, não tinha um cambono na terra.
E aquela situação foi tão curiosa, porque todos os pretos velhos, de uma forma ou de outra, foram ajudando o outro preto velho a se sentar. Quando um se sentava, o outro pegava o cachimbo e entregava. Mas foi algo absoluto, chega até a me arrepiar agora. Foi algo muito natural, não foi nada no script, não tinha roteiro, simplesmente todos vieram ao mesmo momento e era um grupo relativamente grande. Foi no início do Cuca Velho, devia ter, sei lá, umas 20 pessoas, todos incorporados ao mesmo tempo, e os pretos velhos trabalhando ali no final, todos juntos, com a ideia exatamente de solidariedade, de entrega ao outro. Então, esse ensinamento que vocês estão falando, a gente vê na prática. É a entrega ao outro. Às vezes, deixarmos de sermos nós mesmos para entregar um pouco ao outro, para tentar amenizar o sofrimento do outro. Eu acho que a Umbanda ela corre muito nesse sentido, nesse riacho da caridade e da solidariedade, né? Vinícius, dentro disso que você falou, eu não posso deixar de trazer aqui uma história do Pedro, mais uma, da tenda, na verdade, aonde teve um dilúvio praticamente dentro da tenda, né? Eu não me lembro agora o nome da entidade nem do médium, mas tinha um médium lá muito antigo, já um senhor de seus 70 anos, incorporado com o vovô, eu não me lembro o nome dele, infelizmente. E água caindo, ele se levanta do toco dele, pega um pano de chão ou um rodo e ajuda os médiuns a tirar água do terreiro. É demais. É de uma veracidade imensa. Não é porque eu sou preto velho que eu vou estar ali sentado e não falando que está errado, está certo, não é isso. Mas é o amor ao trabalho, o auxílio, o servir também, né? Caramba, eu estou ali, vou ajudar. Olha que coisa. Um preto velho dando um ensinamento em silêncio, como eles fazem o tempo todo, silenciosamente, né? Legal, mas vamos lá, nosso Cicerone predileto. A Elesita, lá do Cuca, beijão. Um bom médio cambono será um bom médio de passagem, posteriormente um bom médio de consulta, comprometimento com o trabalho espiritual. A Ellen coloca... Se ele tiver faculdade mediúnica para isso. Isso aí, se tiver, né? Tendo. Uma observação importante. E uma vez eu li uma coisa, que existe uma diferença entre envolvimento e comprometimento. Você está envolvido com a casa, é você participar. Comprometido é diferente, é você dar a vida pela casa. E aí existe uma diferença que é uma metáfora que é bem interessante, a diferença entre comprometimento e envolvimento. Num café da manhã de ovos e bacon, a galinha está envolvida, porque ela deu o ovo, mas o porco está comprometido porque ele deu a vida, ele deu o bacon. Então, é mais ou menos isso. A Ellen foi mais profunda, foi no comprometimento. Aí o Faça com Amor, Respeito e Fé, do Enio. A Priscila agradecendo pelos conhecimentos. Que nada, menino. Isso aí é. A Zilda, caminho mediúnico é o caminho solitário. Jamais esquecerei. Não esqueceremos, não esqueceremos. Ou sempre seremos lembrados. A Aline agradecendo a resposta. A Igor dando boa noite. A Célia Regina, também lá do Cuca, o tempo de cada um sem pressa, seguir com fé. Anda com fé, eu vou, né? Assim já dizia. Assim já dizia Gilberto Gil. Eunice, rindo para você, Walter. A Mary, também do Cuca. Hoje vejo muitos abrindo terreiros de Umbanda. Será que estão todos preparados para este caminho? Gregório, o que você acha? Não. Com certeza que não. Na verdade, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu acho que preparado, nenhum de nós nunca estará. Né? Assim, quando eu digo nunca estará, no sentido assim, a gente não sabe o que espera o dia de amanhã. Então, a gente vai pela fé, a gente vai pelo compromisso assumido, a gente vai pela orientação da espiritualidade. Mas se você pegar um dirigente que vai começar amanhã o seu trabalho, abrir as portas da sua casa amanhã, e se você perguntar para ele, você se sente preparado? Se ele disser, eu me sinto preparado, ou ele é um poço de vaidade, ou ele não tem noção nenhuma do que ele está fazendo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que o preparo ele vai acontecendo. Mas eu entendi a pergunta da Rosemary. A pergunta dela se diz que você tem essa missão realmente?
Você tem esse potencial está sobre você? Existe ali algo trazido da espiritualidade para você? E aí, Rosemary, com certeza que não. Com certeza, hoje há muito... Eu tenho um grande amigo, irmão, né, dirigente também, pai André de Oxóssi, que ele diz exatamente isso, né? Ele diz: hoje são tantos pais e mães que daqui a pouco nós não vamos ter filhos, seremos todos pais e mães, porque todo mundo está abrindo terreiro. Então, eu acho que hoje existe esse imediatismo, essa questão do vazio de muitas pessoas, de não aceitar regras, e a partir daí rompe com um ciclo e tenta iniciar um ciclo simplesmente porque acha que pode. E o caminho da direção de uma casa não é o caminho do achismo. Você vai lidar com a sua vida e com a vida dos outros. Você vai lidar com a sua espiritualidade e com a espiritualidade dos outros. O caminho da direção de uma casa não é o caminho para um dia, uma semana ou um mês. É o caminho para o resto da vida. Então, você assume na verdade, você assumiu esse compromisso antes do seu nascimento e continuará com esse compromisso depois do seu desencarne. Então, Rosemary, com certeza, muitos dos que hoje abrem casas assim ao Deus dará, na verdade, não estão preparados, estão muitas vezes apenas respondendo ao seu ego, à sua vaidade, né, à sua prepotência, achando que podem fazer algo que, infelizmente, a gente sabe qual é o fim. O fim é um fim normalmente muito triste, porque você acaba se comprometendo com forças, e você não consegue corresponder a essas forças, e você acaba sendo cobrado por essa irresponsabilidade. O mais triste de tudo isso, ainda aproveitando a sua pergunta, é que isso acaba manchando a religião de Umbanda, né? Você acaba manchando os terreiros sérios, né? Porque você utiliza o nome Umbanda, quando, na verdade, você está fazendo simplesmente para saciar o seu próprio ego. Hoje em dia, mano, eu li um artigo interessante que diz o seguinte: é muito mais fácil você virar pai de santo do que permanecer como médium. Simples. De fato, tudo que você falou é isso, e ponto. Né? E cada um sabe de si, né, mano? Muitas vezes a gente se encontra adormecidos, né, em estado sonambúlico, e não percebemos o que está à frente. A problemática kármica que estamos trazendo para nós, quando não temos ordens e comandos para abrir uma casa. O Pedro já dizia: abriu, não fecha, segura. E aí a tua vida vai dar enfim, vai mexer completamente, coisa que não deveria, e você vai ter que estar ali segurando aquele touro que não era para você segurar, não era seu. E isso, certamente, por você não ter um preparo, isso vai reverberar para frente. Não termina nessa. O que a gente planta nessa, a gente colhe nessa, e colhe na outra, e na outra, e na outra, se não terminarmos de fazer a nossa colheita. Então é complicado, é bastante complicado. Aqui a gente não tem condições nem poder, né, e jamais gostaríamos de tê-lo, de dizer Beltrano tem condições e fulano não tem. Não. Agora é só olhar para dentro de si. Né? A Umbanda é verdade, como diz o hino, nosso hino, né? Ela é verdade. Então olhe para dentro de você, converse com os seus guias. Como o Gregório falou, santo de casa faz milagre sim. Se você perguntar para o seu guia de maneira firme, pedir para alguém conversar com ele, ou você mesmo, num momento de meditação, conversar, meu irmão, minha irmã, perdão, Mary, né? Você vai ter resposta. E vai ter a jato. Vai ser assim: pão, pão, queijo, queijo. Olha, que live, hein? Vou te dizer um negócio, vocês. Rosemary, eu vou te falar por uma. Aí é um conhecimento experiencial mesmo, de quem experimenta já há alguns anos e vivencia algumas pessoas em alguns lugares. Muitas vezes o médium ele não se adapta à casa X, à casa Y, à casa Z, por não ter disciplina. E ele acha que aquelas regras são ruins. Então, qual é a melhor forma de eu poder exercitar a minha mediunidade sem disciplina? Fundando a minha própria casa. Então, isso também não é incomum.
e aí, às vezes, pode macular. É claro que qual a diferença entre quem tem a missão e quem não tem a missão? Como o Walter falou, vai da consciência de cada um. E a gente não tem como fazer esse julgamento, mas que eu já observei muita gente que não tinha disciplina para poder se adaptar a uma regra, às regras de uma casa, e quer criar as suas próprias, então acontece. Então, a consciência, que é o prisma maior, o maior prisma dessa vertente de Umbanda, que é criar o máximo possível de verdade. A Aline dizendo que era chata, eu não sei dizer, agora que pode falar, que perguntava tudo. A Carla, qual o maior desafio enfrentado na jornada mediúnica dos senhores? Aquele desafio enfrentado, superado e que trouxe valioso aprendizado. Olha, eu vou dizer um negócio, é cada chute no peito que eu vou te falar um negócio, é cada bicuda, o pessoal tá afiado. Eu também não quero ter problemas kármicos, eu não vou apontar ninguém para responder primeiro. Quem quiser que responda. Eu penso, mano, que essa pergunta que a nossa irmã Carla fez, ela está intimamente ligada com a outra que nós respondemos, né, do aprendizado. Qual foi o maior aprendizado? E falamos aqui de dificuldades pessoais, né, que a Umbanda ela vem trazendo, vem arrancando de dentro e colocando as nossas vistas. Precisamos mudar aqui. E fora uma passagem ou outra, né, o maior desafio é permanecermos fiéis à Sagrada Lei de Umbanda. É permanecermos fiéis aos nossos mentores. É permanecermos amantes enamorados dessa força que nos conduz, sabe? Quando eu digo que é um desafio, é porque cada dia representa uma coisa na nossa vida. Eu não sei como é que eu vou estar daqui a 10 anos. Realmente não sei. E espero continuar sentindo exatamente o que eu sinto agora. Exatamente sem tirar nem pôr. Ou que aumente, e muito, e propague-se. Né? Mas eu não sei. Então, eu acho que grande desafio é a gente... Tem um ponto que fala assim, segura o touro, Cambinda, amarra no morão. Se o touro é brabo, Cambinda, amarra pé e mão. Então, que eu consiga amarrar meus pés e minhas mãos para não me desvencilhar dessa linha que a espiritualidade traçou para mim. Então, eu acho que esse é o maior desafio, que eu só vou saber se vai dar certo ou não lá na frente. Espero realmente que dê muito. Mano. Não tenho o que falar. Você já respondeu exatamente isso. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Aí, ó, a Ana Márcia. A Umbanda, para que possamos fazer a caridade genuína, obriga a gente a olhar para as nossas sombras. Perfeito. Perfeito. A caridade é uma via de mão dupla, né? Aliás, dessa via de mão dupla, essa dupla, a que vem para a gente é muito maior do que quando entrega para alguém. Né? Sim. André Luiz falava que a caridade é o amor em movimento. Lindo, né? A Rosimar perguntando o que diz sobre egrégora, Gregório. O que é uma egrégora da casa? Ou de uma casa? A egrégora é a formação a partir da corrente, no caso de um terreiro, a partir da corrente mediúnica, ou seja, a corrente mediúnica se forma, naquele momento nós emanamos vibrações e ali forma-se uma egrégora espiritual que vai gerir, que vai comandar, que vai coordenar aquele movimento naquele instante. Né? Essa é aquela egrégora que a gente pode dizer que ela se forma e depois ela se desfaz no momento em que a gente finaliza o trabalho. E existe uma egrégora maior, que é a egrégora de direção, ou seja, aquela egrégora que a partir dela é que todo o trabalho espiritual e o reflexo, que é o trabalho material, ele passa a acontecer. Essa egrégora ela é plena, ela não se movimenta, ela é fixa, né? Ela é a egrégora que coordena toda a casa, né? toda a missão que aquela instituição tem a desenvolver no plano material.
Então, a gente vai ter microegrégoras se formando o tempo todo. Então, nesse momento em que nós estamos aqui, nós três, falando com todos vocês, uma egrégora espiritual está formada a partir da união dos nossos pensamentos, a partir da nossa atenção voltada para um pensamento único, que é a Umbanda, forma-se uma egrégora imensa. Imaginem o tamanho dessa egrégora que está sendo formada. E ela vai se desfazer no momento em que nós finalizarmos os trabalhos na noite de hoje. E aí, mais uma vez, a gente lembra o grande Pedro Miranda, quando dizia que todo momento em que nós nos reunirmos para falarmos de Umbanda, ali está sendo realizado um trabalho espiritual. Eu lembro na União, quando ele ia coordenar uma reunião, ele acendia uma vela no gongá, botava um copo d'água, fazia uma prece e dizia: estão abertos os trabalhos. E às vezes as pessoas se olhavam assim, mas que trabalho? Vai baixar alguém aqui? Não. Porque naquele momento uma egrégora se forma. Naquele momento espíritos afins se aproximam e vibram sobre nós para nos intuir e nos levar a um direcionamento seguro e preciso para o cumprimento do nosso dever, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Ou a gente pode imaginar nesse instante que os nossos guias, os nossos amigos espirituais estão aqui no nosso ouvido, soprando: fala isso, responde aquilo, pensa dessa forma. O que fez o Vinícius se arrepiar naquele momento que ele lembrou aquela história? É quem está do lado dele. E, na verdade, a história trazida não é somente porque ele tem uma boa memória, porque também tem, mas é porque alguém soprou no mental dele e fez ele fazer essa lembrança daquele que para ele foi muito importante, para servir de ilustração para aquilo que a gente está falando. Então, o egrégora espiritual é exatamente isso. Matou. Completamente. Desencarnou, né? Não vou falar matou, não. Desencarnou. O Gregório falou sobre o que eu queria perguntar, sobre qual foi a primeira dificuldade que vocês enfrentaram dentro da personalidade de cada um. Legal. Me descobriu uma pessoa altamente julgadora. Ana Márcia, as nossas dificuldades. E por isso que é muito bom sentar na frente de um preto velho. A primeira terapia, a melhor delas, é a de um preto velho. Com todo respeito aos demais, e até porque não existe melhor ou pior, mas estar na frente de um preto velho e deixar que ele te fale. Deixar que ele diga qual é o nosso mal, que nos diga quais são os nossos males. Não é chegar lá, já a gente induzir do que a gente quer. Sentar e ouvir. E fazer parte da consulta, porque a terapia é isso. É estar junto com a consulta espiritual, junto com o pensamento, né, da entidade. Essa da Rita também, ó, quando vocês perceberam que deveriam ser um dirigente. É engraçado que a primeira live, mesmo a gente não combinando, a gente estava querendo falar sobre a Umbanda que praticamos, a apresentação. Você já notou que isso aqui quase que é um grande grupo mediúnico? Todo mundo querendo saber mais ou menos como é que começou, como é que foi a direção espiritual. Então, na verdade, Walter, aí, ó, respondendo às nossas perguntas por trás dos bastidores, da coxia virtual, ela é tudo direcionando para vocês aí, ó. Então, quando vocês perceberam que deveriam ser um dirigente espiritual? Foi uma escolha da espiritualidade de vocês? Eu particularmente, eu penso que, primeiro que o momento foi aquele que eu contei no início, né? Quando, através de um pequeno trabalho caseiro, necessário para mim e para minha esposa, a coisa tomou proporções que não tinham como parar, de voltar atrás ou cessar, não dava. Simplesmente não dava. Né? Então, eu tive tutor. Eu tive dois tutores. Né? Foi a Vovó Joana da Bahia e outra Carro das Almas. Nós tivemos. Né? Então, fomos escolhidos. Né? Certamente aceitamos esse compromisso enquanto espíritos errantes. Que tenha sido de comum acordo, como sempre, como normalmente é num trabalho mediúnico, né? Onde você vai dirigir pessoas, onde você vai auxiliar, onde você vai estar ali sendo o norteador espiritual para um determinado grupo. Sim, eu creio que você tem que aceitar, né? Ser convidado, aceitar ou receber a oportunidade de fazê-lo, né? Comum acordo, com certeza, na minha visão. Né? E foi isso. Mano. E aí, Greg?
Na verdade, foi sugerido, né? A partir de situações que estavam acontecendo. Na verdade, o pai Joaquim ele sugeriu essa possibilidade. Assim como a vovó Cambinda sugeriu a Marilene também essa possibilidade, nós nos encontramos dentro do trabalho espiritual daquela casa. E a partir daí, nós, seres humanos, começamos a conversar sobre essa possibilidade, os desafios, os medos, as incertezas. E por trás de nós, eles nos incentivavam a tomada dessa decisão, né? Avisando exatamente aquilo que eu também falei no início da live, que a casa já existia no plano espiritual, era apenas trazê-la ao plano físico, né? E depois de muitas conversas, de muitos trabalhos, de muitos pensamentos, né? de muito diálogo, a gente viu que era possível acontecer e aceitamos a sugestão. Mas em momento algum houve a ameaça, como eu ouço alguns relatos, ameaça, faca no pescoço, tem que fazer, porque senão a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Não, nunca houve isso. Houve uma sugestão. Temos uma alternativa. A alternativa é essa. Vocês querem? E nós conversamos muito e aceitamos. Sim. Que Gregório... voltou. O que é o mais legal é falar da alternativa, da sugestão, né? Porque também o mestre chega quando o aluno está pronto, né? Então, se me sugerissem, por exemplo, eu falei, beleza, vamos marcar para a próxima? vamos para a próxima encarnação, que essa não dá, não. Olha aí o Eric. Eric também é aluno lá do curso. Para vocês, qual a melhor maneira de evitar o ego inflado, tendo em vista que os médios recebem muitos elogios por causa de suas entidades? Orai e vigiai para nós, para cada um de nós, né? E lembrar que quem faz é a entidade, não é você. Então, assim, não aceite os parabéns por ela. Não aceite. Não se permita isso. Saia correndo se for necessário. Saia correndo. Com educação, lógico. Né? Ou treine seus ouvidos para simplesmente aquilo não te macular, o que é difícil. Né? É difícil. Quando alguém vem e massageia, por mais que não seja seu, por mais que você não tenha nenhum poder sobre aquilo, sobre fazer nada, mas é um massagear. Né? E isso é bastante perigoso. Então, corra, saia correndo, léguas. Né? Ou então, com muita cortesia e cordialidade, meu irmão, agradeça ao guia quando você tiver a oportunidade, se você quiser. Né? Não penso que é necessário, né? Porque esse tipo de coisa a gente olha para o Congá e fala obrigado, meu Deus, obrigado aos guias, e está agradecido. Seja melhor do que você chegou. Eu acho que é o maior dos agradecimentos que a gente pode dar. A maior sentido de gratidão é você fazer bom uso daquilo. Como Jesus disse, vá e não volte a pecar. Completa para mim, mano. Na verdade, é exatamente isso. Nós entendermos que nós somos um instrumento, apenas um instrumento. O lavrador, ou seja, aquele que vai manipular o instrumento, é o guia, são os nossos amigos espirituais. E nós vamos ser sempre instrumentos, alguns mais afiados, outros menos afiados, uns já totalmente enferrujados, outros a caminho do excesso de ferrugem. Então, a forma como nós vamos nos comportar é que vai determinar para que nós servimos. Mas o lavrador é que é o verdadeiro operário. Ele que recebe toda a honra e toda a glória do trabalho espiritual. E é muito engraçado porque se a gente chegar para uma entidade espiritual, e vamos usar o exemplo dos pretos velhos, porque são as figuras mais sublimes que nós temos dentro do terreiro de Umbanda, e dizermos para eles assim, vovô, o senhor é maravilhoso, o senhor mudou a minha vida. Ele vai olhar e vai dizer assim, não, meu filho, quem fez foi o Oxalá. Agradeçamos a eles. E aí a gente para e pensa assim, se eles que são os espíritos mais sublimes que baixam nos nossos terreiros dizem isso, quem somos nós
para acreditarmos que somos capazes de alguma coisa. Não somos capazes de absolutamente nada. Mas, Eric, eu também acredito assim, que o trabalho espiritual, e o Walter falou isso lá atrás, o que ensina a gente na Umbanda é o chão do terreiro, é a prática. A gente vai viver inúmeras situações e elas fazem parte para que a gente tenha experiência. A gente experimenta e a gente aprende. E eu acho que assim, dentro da caminhada mediúnica, a gente vai ter várias situações. E o ego inflamado, ele vai ser um desses momentos. Exatamente. Quando você passar desse nível, quando você acreditar que você é apenas um instrumento, tão somente um instrumento, o teu calcanhar de Aquiles vai ser outro ponto, entendeu? Então, assim, é preciso observar, mais uma vez a gente volta com a observação, observar e se conhecer. É muito importante que você se conheça, que você saiba quem você é dentro do trabalho espiritual. E aí eu volto lá na colocação da Ana Márcia. Quando a gente consegue identificar quais são as nossas sombras, quais são as nossas mazelas, fica mais fácil a gente entender qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, assim, eu sei que eu sou dessa e dessa forma, então eu sei que os desafios vão vir por essas brechas que eu vou abrir. Talvez, para muitos que estejam nos ouvindo, o ego inflamado seja um detalhe pueril, que não faz sentido algum, né? Mas para outros vai falar, realmente é muito difícil. Então, cada um de nós tem a mazela. Identifique qual é a sua mazela, aceite que você é, porque você é um espírito errante, aceite que você tem essa mazela e trabalhe. Trabalhe não para matar a mazela, mas trabalhe para você aprender com ela e não ficar sendo um refém dela. Muito legal. Para encerrar esse assunto, né? Tem um Exu amigão meu que falou uma vez uma coisa para mim, eu guardo, e talvez seja um ensinamento que também ajude, Eric. Ele falou uma vez para mim: se tem uma batalha que você sabe que não vai vencer, nem entre. Então, assim, se eu sei que eu sou vaidoso, eu nem me coloco perto de pessoas para me elogiar. Se eu sei que eu sou um bebedor quanto mais, eu evito sair com pessoas que bebam. Se eu sei que eu vou cair, é melhor eu antecipadamente me prevenir e não. Então, é um conselho, mas como o Gregório falou, antecipadamente eu preciso me conhecer. Não tem jeito. O Gerson Aleixo dando boa noite, dizendo que todos nós somos excelentes. Que nada, isso aqui, mais uma vez, é a egrégora, né? A egrégora é que é excelente. Você faz parte dela, Gerson. A Rita também, lá do Cuca, gostaria de dizer que quando conheci o Cuca não me sentia capaz em várias vertentes da minha vida. Aos poucos fui deixando meu ego, a vaidade da minha vida. E é isso que a Umbanda tem me ensinado. Que bom, Rita. Parabéns. Eu acho que essa é a proposta da Umbanda, não existe outra. A Umbanda tem me ajudado a ser humano melhor. A Rosemary está aqui falando já vejo isso como intenção, que a gente estava falando sobre a abertura das casas. E o que é interessante, Gregório e Walter, como a gente fez um tema muito amplo, que a ideia inicial nossa era exatamente nos apresentarmos, falarmos sobre o podcast, falarmos sobre os assuntos de Umbanda, nos próximos a gente vai afunilar alguns temas. Então, eu já peço também antecipadamente desculpas, porque não iremos ler todos os comentários, até porque são perguntas muito capciosas, como eu falei, que vão demandar, às vezes, uma pergunta, às vezes demora mais de 10, 15 minutos para a gente desdobrar, e que vai num outro assunto e vai no outro, então a gente vai afunilando. Por isso que a gente vai aos poucos, cada semana, ou enfim, de forma periódica, a gente vai falar sobre um tema específico. E pedimos muito que estejam conosco nas próximas vezes. E já vou colocar também no chat o nosso canal no YouTube. Né? Todo mundo quer Umbanda, não é isso, Walter? É o canal oficial, onde a gente vai afunilar. Vai ser sempre transmitido na tenda e no Cuca. Mas a gente está afunilando num local específico, né? Que é no canal Todo Mundo Quer Umbanda. E aí a gente pede a força de vocês, porque precisamos de 100 inscritos e mais 30 dias, né? Faltam agora poucos dias, para a gente poder criar o nome do canal. Né? E daí, então, começar a trabalhar essa ferramenta.
né, de grande alcance, que é o YouTube. Não, e agora eu sou quase o youtuber, então já sei que os youtubers falam. Dá o seu joinha, se inscreva no canal. Então, estou reproduzindo o que eu vejo. Legal, Dê o seu joinha. Olha o Reinaldo, Reinaldão, Cambona é ouvinte. Olha só, Reinaldo tem todos os aparatos para poder falar sobre cambonagem, né, Gregório? O Cambona é o ouvinte necessário, mantendo-se em silêncio e com respeito, principalmente após o trabalho. E sem querer inflar ego, meu amigo, você é muito bom nisso. Não que os outros não sejam, mas você é um excelente médio, excelente pessoa. Aí hoje são muitos pais para poucos filhos, assim diz Hilda, é verdade. Olha, São Miguel Arcanjo falando, gratidão. Marli pedindo desculpa pelo atraso, que nada, Marli, isso é um caminho pequeno, não são 100 metros rasos, não. A gente ainda tem uma. Deixa eu fazer um adendo, Vinícius. Faça. Para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, em algum momento a gente vai ter convidados também aqui nos podcasts, vamos conversar com outras pessoas, ouvir outras opiniões, o que é muito importante, porque isso traz engrandecimento. E eu queria sugerir ao Vinícius e ao Walter os dirigentes da Fraternidade São Miguel Arcanjo. Eles têm uma história maravilhosa, né? Como a casa chegou ao plano material, o desdobramento da casa, porque há uma casa no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Paraná, Rio Grande do Sul, e uma casa aqui em Jacarepaguá, é uma casa jovem, de 2 dirigentes, né, também jovens, mas extremamente dispostos e com um corpo doutrinário fabuloso, que eu sou fã. Eu já falei isso para eles, falei pessoalmente para eles, e torno isso público. Eu sou fã porque eles têm um trabalho tão sério, tão bonito, que eu acho que esse trabalho precisa ser divulgado. Já está aceito. Já está aceito, é isso Ponto aí. final. Vamos aí. Vamos trazê-los, vai ser um prazer. E como a gente tem muita pergunta, né? Claro, não vai dar para a gente falar sobre tudo, até porque a gente já está praticamente encerrando, a gente vai encerrar às 9h20, também o Walter tem um compromisso. Então, muitas perguntas sobre vários temas, agradecer a presença de todos. Como, mais uma vez, peço desculpas por não poder ler todos aqui. O Fraternidade, que eu já estou, Fraternidade São Miguel Arcanjo, falou que será uma honra, ótimo. Aí o pessoal falando que já se inscreveu no canal, já deu o link, vamos dar o link. Muito e lembrando, bom. Hoje essa apresentação oficial, né? E vamos ter muitos e muitos podcasts aí para a gente poder conversar, né? A periodicidade semanal, terças-feiras, é o nosso dia aí de encontro, né? Então, guardem suas perguntas, anotem elas, porque não vai faltar tempo para a gente fazer isso, com certeza não. E posso também pedir ver aqui na mente uma coisa. Bora. Seria interessante quem está assistindo, e já que a gente quer falar sobre Umbanda, e já notaram que aqui nós 3 não falamos sozinhos, né? Você já viu que todo mundo que fala também no chat. Então, vou pedir a vocês que coloquem os temas que gostariam de falar sobre Umbanda. Tem os comentários no podcast, eu vou escrever lá qual tema você gostaria. E aí as pessoas vão colocando, vai dando ideia para a gente, para todos nós conversarmos, né? Hoje foi mais... já não foi tão afunilado, foi mais abrangente, mas nos próximos temas a gente vai conseguir que todos falem, porque vai ser algo mais específico. Então, gente, 95 pessoas, ficou batendo 98, 100, 105. Quer dizer, essa egrégora estava grande, essa egrégora estava potente. E então vamos para as considerações finais. Meu irmão Gregório, considerações finais, como você vê esse novo momento, não digo novo momento da Umbanda, mas falar sobre esse podcast e o que espera para a gente no futuro e suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com vocês, agradecer a oportunidade que Oxalá e a espiritualidade nos dá de podermos estar aqui conversando sobre Umbanda, que é algo que fazemos por amor e que amamos o que fazemos, né? Então, a primeira palavra é, sem sombra de dúvida, gratidão. E dizer que é uma grande oportunidade que a gente está tendo de, como o pessoal da Fraternidade São Miguel Arcanjo falou, da gente levar uma voz
sobre a Umbanda para tantos e tantos, né, que quiserem, que puderem ouvir. Então, a nossa intenção nunca será a intenção de trazer uma verdade absoluta. A nossa intenção é simplesmente conversar sobre Umbanda e mostrar que é possível a gente seguir a Umbanda do humilde caboclo das 7 encruzilhadas de uma forma correta, sem desvios de condutas na nossa caminhada. Então, assim, sejam muito bem-vindos, participem, porque a participação de vocês é fundamental, porque elas nos incentivam a fazer encontros cada vez melhores. Eu tenho certeza que os próximos serão cada vez mais intensos em debates. Eu acho que hoje vocês conseguiram acompanhar um pouquinho das nossas personalidades. Eu acho que isso foi bacana, porque essas perguntas capciosas fizeram com que vocês conhecessem um pouquinho de cada um de nós, mas aí vocês vão ter a certeza disso nos próximos encontros. Então, sejam todos sempre muito bem-vindos. Meu irmão Walter. Eu acho que o Gregório falou praticamente tudo, mas de fato é um prazer. Como sempre, né, mano? A gente já está nessa pegada aí, vamos fazer 2 anos aí, devagarzinho, né? Quase 2 anos. E dessa vez com o nosso Cicerone, né, oficial, que veio somar lindamente. Mano, gratidão, tá? Por ter aceito aí, segurar no chifre do boi com a gente. Né? E militar não contra ninguém, mas a favor de todos, né? A favor da propagação dessas ideias verdadeiras de Umbanda, né? Como a gente falou, não tem uma só, não existe, não dá para ter, né? Para cada pé um sapato que lhe cabe, volto a dizer, né? Um ensinamento que eu aprendi com o seu Malandrino, Cruzeiro das Almas, né? Um grande espírito. Então, que a gente possa estar juntos sempre, né, conseguindo congregar e dividir para multiplicar, né, dividir conhecimento para multiplicar o nosso dos outros, né, que não nos falte a força, a fé, a firmeza, tempo, que não nos falte saúde, a nenhum de nós, não digo nós 3, a nenhum de nós, para que a gente possa estar aí falando sobre esse assunto maravilhoso, gostoso, que a gente falou em sentar no chão, nos sentimos sentados no chão e com o corpo cansado. Faltou a gente falar uma coisa, o coração pulando de alegria. Mais um para conta, mais um dia. Fui útil. Isso é impagável. Você se sentir útil, né? Sem ego, sem nada disso, mas, caramba, eu consegui ser útil aos guias. Eu consegui ser útil para que a dor do outro tivesse diminuído, graças a Deus. Sabe, eu fui instrumento, eu fui ferramenta. Falha ou não, eu fui ferramenta. Então, que possamos, todos nós, sermos ferramentas constantes da propagação das nossas verdades em comunhão com a Sagrada Lei de Umbanda. É o que eu espero e desejo. E, mais uma vez, obrigado por vocês que nos acompanham até agora. Nas próximas, a gente não vai ter esse tempo tão... É que hoje, por exemplo, eu tenho o encontro com o pessoal da tenda, e aí eu preciso, né, parar um pouquinho por agora. E, Walter, só fazer uma pergunta que a Priscila fez. O podcast vai ficar disponível em áudio, depois em alguma plataforma? A gente pode pensar nisso. Podemos, na verdade, tirar o áudio do vídeo é tranquilo. A gente pode pensar assim, Spotify, alguma coisa. Podemos. Ah, é legal. Isso é muito legal. Aí a gente tem que falar com o nosso técnico. É verdade. Daniel está aí também firme e forte. Agradecer muito a ele, que também, sem eles. Você falou uma coisa, eu sempre falo quando termino os trabalhos espirituais: mais um dia para o fundo de garantia. Então, mais um dia trabalhando para poder colocar um ventilador quando eu desencarnar lá na minha casinha no umbral. Então, é isso que eu peço, essa ajuda das entidades. Gente, agradecer muitíssimo, agradecer Patrícia, Guilherme, meu irmão, Carla, vou passando rápido, Reinaldo, Enio, Rita, Ivone, Luciene, todo mundo aqui conversando, falando, a Ive. Infelizmente não deu para falar com todo mundo, mas peço a paciência de vocês, André, Sheila, Marilena falando. Gente, muito obrigado pela presença de todos, e semana que vem temos mais um assunto específico, e aí sim a gente vai poder trabalhar melhor e trabalhar com mais afinco algo sobre um tema sobre a Umbanda.
Muita paz a todos, que Oxalá nos abençoe. Fiquem com Deus. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda. Umbanda tem fundamento, quer, mas ninguém sabe que é Umbanda.